De volta já aqui com Bem Assim. Agora o nosso papo, gente, é sobre harmonização facial. Provavelmente você já ouviu falar, né, nessa palavra. A odontologia, antes, ela era apenas ligada a tratamentos dentários, mas agora, com as especializações, ela caminha lado a lado com a estética facial, tratando o paciente tanto em relação à saúde oral, como também com o bem-estar. E aí você sabia que a harmonização facial, ela também é competência de um dentista? Quem explica tudo para a gente sobre esse assunto agora é a cirurgiã dentista especializada no assunto, Caroline Santos. Carol, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim, mesmo que à distância. Obrigada pelo convite. Ah, que é isso. Então, nós temos competência legal, segundo a resolução 198 do Conselho Federal de Odontologia, para atuar na face. Certo? Então, o que seria essa harmonização orofacial? É um conjunto de procedimentos realizados pelo cirurgião dentista em sua área de atuação, responsável por esse equilíbrio estético e funcional da face. Então, qual seria a área de atuação do dentista na face? Vai desde a linha de inserção do couro cabeludo ao ocioide, do tragus direito ao tragus esquerdo. Então, temos competência para atuar também na face. Certo. Todo mundo pode fazer a harmonização ou não? Tem alguma restrição? Não, todo mundo pode fazer. Tem pessoas que têm aquilo na cabeça, que só uma pessoa mais velha, né, uma pessoa com idade mais avançada que tem que realizar o procedimento. Mas não, a partir do momento que o paciente se sente incomodado, por exemplo, tem pacientes que têm um lábio muito fino, aquilo incomoda o paciente, então ele pode procurar atendimento. Tem pacientes que têm olheira já em evidência, mesmo sendo novo, ou o famoso bigode chinês, então ele pode procurar atendimento. Certo. Independente da idade. Ótimo, é bom que a gente fale isso, que é independente da idade. Antes da gente falar sobre essa questão de idade, de sinais de envelhecimento, eu queria saber o que é que compõe a harmonização orofacial, tá, gente? O que é que vai compor essa harmonização? Então, temos procedimentos como Botox, toxina botulínica, que é, no caso, uma marca comercial, que é a toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, bichectomia, bioestimuladores de colágeno, intradermoterapia, fios de sustentação PDO. Então, é um conjunto de procedimentos que, junto, a gente consegue deixar com que o paciente tenha uma face mais harmônica. É uma variedade muito grande, né, Carol, que a gente tem no mercado? Isso, enorme. Aí, por isso que é importante uma consulta previamente com o paciente, para que seja escolhido qual a melhor conduta e qual o melhor plano de tratamento para aquele paciente. Certo. Vamos agora falar então sobre as marquinhas de expressão, que tem muita gente que se incomoda, você até falou, né, sobre a questão da idade. São até pessoas jovens também que acabam se incomodando. Qual seria então o método mais específico para essas marquinhas de expressão? Então, a gente tem dois tipos de rugas, que são as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. As dinâmicas são aquelas que aparecem na nossa face, na face do paciente, quando a gente pede para ele fazer alguma expressão facial, alguma mímica. Por exemplo, quando eu arqueio aqui minha sobrancelha. Então, essas rugas que aparecem quando eu faço alguma mímica são as rugas dinâmicas. Mas quando eu estou em repouso, elas não aparecem. Já as rugas estáticas são aquelas que a gente olha para o paciente em repouso e já está em evidência, que são as rugas bem marcadas, aqueles pezinhos de galinha, já devido ao envelhecimento. Tá. E qual seria a diferença entre a toxina botulínica e o preenchimento? Em quais casos cada um vai ser aplicado? Pronto. É uma dúvida muito frequente quando os pacientes chegam no consultório entre Botox e preenchimento. O Botox, como eu disse, é uma marca comercial, que é a toxina botulínica. Ela vai agir diretamente no músculo de expressão facial. Então, ela vai causar um relaxamento na musculatura de forma temporária. Então, a gente consegue observar uns efeitos em torno das 48 às 72 horas iniciais. E o limite que a gente consegue observar um resultado final é os 15 dias. Então, o que é que vai variar de paciente para paciente é a durabilidade. Então, por exemplo, se um paciente for um paciente atleta, tiver hábitos como fumar, consumir bebidas alcoólicas, então isso diminui a duração do Botox.
certo? E o Botox vai ser nas rugas dinâmicas, certo? A gente vai aplicar naquelas rugas dinâmicas. Já o preenchimento é uma substância, preenchimento com ácido hialurônico é uma substância biocompatível no nosso organismo. A gente já possui aquele ácido hialurônico. Só que com o envelhecimento a gente perde quantidade de ácido hialurônico, provocando flacidez na pele, perda de estrutura. Então, o ácido hialurônico ele serve para volumizar aquelas áreas perdidas e melhorar o contorno da face. Uhum. Então, é por isso que é tão importante fazer essa consulta prévia, né? Porque tem muita gente que chega e fala assim, porque eu quero colocar Botox no meu bigode chinês. E aí pode ser que não seja o Botox. É o preenchimento, nessa área bem marcada é o preenchimento, sempre. E por isso a importância de uma consulta previamente, né, com o dentista, porque ele vai te explicar o que é melhor indicado para você, qual o melhor plano de tratamento para cada paciente. Não é porque A fez um procedimento que B vai fazer igual e vai ter o mesmo resultado. Cada paciente vai ter um plano de tratamento diferente, individualizado. Você estava falando sobre a duração, né, desses procedimentos, dessas químicas do nosso organismo. Qual que é a duração, então, de cada uma, do Botox e do preenchimento com ácido? Pronto. O Botox, ele dura em torno de 2 a 4 meses. Tudo depende do organismo do paciente e dos hábitos que aquele paciente leva. Já o preenchimento, a durabilidade dele é bem maior. Tem pacientes que duram em torno de 12 a 18 meses, então a durabilidade do preenchimento é muito maior. Só que não anula, né, o uso do Botox. Então, juntos, eles conseguem proporcionar uma harmonia melhor na face do paciente. Uhum. A gente tem escutado muito falar sobre os produtos que tem na sua composição o ácido hialurônico. Eu acho que é assim, eu acho que eu acertei o nome. Isso, hialurônico. Esses produtos, eles realmente funcionam ou não, já que é uma substância que a gente tem internamente na gente e que a gente vai perdendo com o passar do tempo? Funcionam sim, Mari. Como a gente já tem esse produto no nosso organismo, essa substância no nosso organismo, só que como eu expliquei, com o envelhecimento a gente vai perdendo esse ácido hialurônico, nossa pele vai ficando mais enrugada, a gente perde elastina, perde colágeno. Então, por isso, esses procedimentos são realizados para devolver todas essas estruturas que a gente tem perdido, certo? Como os bioestimuladores de colágenos também, que produz colágeno naquela região, melhora o aspecto da nossa pele, a viscosidade. O ácido hialurônico também serve para hidratar, é uma hidratação também profunda na pele, volumiza, melhora o contorno. Então, tudo isso, né, agregado com os outros procedimentos, a gente consegue ter um resultado bem satisfatório. Por muito tempo a gente ouviu falar, né, que, vamos lá, no popular, o Botox ou o preenchimento, ele é para quem já tem mais idade, para a questão do envelhecimento. Mas também dá para apostar nessas técnicas como forma de prevenção, de já começar desde mais cedo? A partir de que idade seria o ideal? Então, como eu disse, eu costumo fazer nos meus pacientes mais jovens o Botox preventivo, que nada mais é do que a aplicação da toxina botulínica naqueles pacientes jovens que ainda não têm aquelas rugas estáticas, aquelas marcas de expressões mais profundas. Então, a partir do momento que o paciente, por 20 anos, por 22, 25, já se incomoda com aquelas rugas, ele já pode realizar esse tratamento de forma preventiva, para evitar, quando ele estiver mais velho, mais idoso, que tenha aquelas marcas de expressões mais profundas, entendeu? Então, o resultado de uma pessoa que começa antes é muito melhor, muito mais satisfatório, né, os hábitos dessa pessoa, do que um paciente com a idade mais avançada. Certo. E sobre dor, hein? Tem muita gente que é medroso aí, né, com dor. Então, todo procedimento, o paciente pode ficar tranquilo. Tudo é feito sob anestesia. A toxina botulínica, por exemplo, a gente aplica na região anestésico tópico, faz uso do gelo. Tem um aparelho também que ele vibra, que faz o paciente desviar aquela tensão, né, da dor em si. A agulha que é usada na toxina é bem fininha, é aquela agulha de insulina, então é indolor, praticamente indolor. Já o preenchimento, a gente utiliza anestesia infiltrativa. Por exemplo, se eu vou volumizar um lábio de um paciente, então eu faço anestesia intraoral.
Então, já deixo aquele lábio todo dormente do paciente, ele não vai sentir dor. Se eu vou fazer olheira, se eu vou melhorar, suavizar o bigode chinês, onde eu for introduzir a minha agulha, ou seja lá, a minha cânula, eu anestesio aquele pertuitozinho, faço um botãozinho anestésico e o paciente faz o procedimento tranquilamente, não precisa sentir dor. Não precisam ter medo, na verdade. E quanto às outras técnicas que você falou, da bichectomia, dos fios de sustentação, você também falou de outras, né? São tranquilas também? Tranquila também, tudo feito sobre anestesia. A gente não faz nenhum procedimento no paciente sem anestesia, eles podem ficar tranquilos. Certo. Outro fato também que o pessoal comenta muito é sobre a naturalidade, né? Que tem muita gente que fica assim, mas eu tenho medo de parecer artificial ou de parecer que já ficou muito plastificado. Também tem que ter essa preocupação com a naturalidade? Com certeza, Mara. Eu sou daquelas que eu prezo sempre pela naturalidade. Eu acredito que menos é mais, sem exagero. Por isso a importância de uma consulta com um profissional capacitado. Porque ele vai, junto com o paciente, junto com a queixa do paciente, propor o melhor plano de tratamento e sempre de forma mínima, sempre indo com naturalidade, porque assim fica harmônico. Tudo em exagero é feio, né? Isso, exato. A gente tem algumas imagens, a gente vai começar a colocar aqui na tela, Carol, para você ir comentando com o pessoal de casa, tá certo? Vamos lá, por favor, coloca aí a primeira imagem, então. Aqui podemos notar... Isso, pronto. Aqui temos o antes e depois da aplicação de toxina botulínica. Vocês podem notar essas rugas dinâmicas da paciente que ao levantar, ao arquear a sobrancelha, está em evidência. Então, a paciente queria eliminar essas rugas, né? Relaxar essa musculatura e ao mesmo tempo arquear a sobrancelha. Então, daí o depois dessa paciente, após 15 dias da aplicação da toxina botulínica. Ou seja, dá para fazer as duas coisas, né? Já gostei. Isso. Vamos lá, temos mais imagens? Coloca aí na tela, por favor. A boca. Pronto. Aqui temos o antes e depois do preenchimento, né? Com ácido hialurônico. Sim. Aí podemos notar que além do volume, a gente melhorou o contorno dos lábios dela, melhorou essa definição, que ela também se queixava que quando passava o batom não tinha um contorno muito bonito, então a gente prezou por isso, e pouco volume, de forma natural, aos poucos a gente vai colocando mais, sem muito exagero na primeira consulta. Temos mais imagens? Já coloca aí, a próxima. Pronto. Nessa paciente, você pode notar que ela já tinha uma marca de expressão aí no bigode chinês, certo? Uma deficiência dessa estrutura da região ali de pré-maxila, que é chamada do lado do nariz, aquele afundamento que tem. Então, a gente fez o preenchimento com ácido hialurônico nessa paciente, fez esse preenchimento labial nela, que incomodava também, deu uma leve empinada, fez no nariz dela também com ácido hialurônico, que é a rinomodelação. E no queixo, teve alguma coisa? Não, só foi nos lábios aí. Foi nos lábios. Que já fez a diferença no queixo dela. No perfil agora a gente está conseguindo perceber bem, né, a diferença. Olha só. A diferença é enorme. Tanto nessa região aí, ó, de sombra que tinha do bigode chinês, que incomodava muito ela. Sim. A gente preencheu essa região. Então, automaticamente já deu aquela sustentação na região da bochecha, né? E os lábios, que já causou uma proporção entre o nariz e o queixo dela. A gente vê muito esses benefícios estéticos, né? Isso para a gente é o mais visível, mas não é só em relação à estética, né? Que a harmonização orofacial ela é interessante. Com certeza, em relação à autoestima também do paciente. Tem pacientes que antes não gostavam de tirar foto. Chegam lá no consultório, a gente realiza o procedimento da harmonização facial e a autoestima do paciente muda, ele fica mais feliz, a gente começa a notar a diferença, que ele começa a tirar mais fotos, né? Então, tudo isso não é só a estética, é a saúde, o bem-estar do paciente também, a saúde geral do paciente, tudo isso influencia a aparência. Porque não basta a gente só ter um sorriso bonito. Às vezes, o sorriso bonito não está harmônico com aquela face. Então, por isso que é indicado uma harmonização orofacial nesse paciente. E aí a gente fala também
E a gente também é importante que a gente reforce sobre de buscar a importância de você buscar um profissional qualificado, capacitado, especializado nessa área, né, Carol? Porque acaba que se você fizer com profissionais que você não tem minimamente uma referência, você pode deixar o seu rosto até com uma aparência que vai te deixar mais triste do que já estava antes. Com certeza. Começa a ficar aquele negócio desarmônico. Por isso a importância de uma avaliação individualizada. Procurem sempre um profissional capacitado, que você saiba que ele tem realmente capacitação naquela área, né? Para que ele não venha deformar seu rosto. Da mesma forma que deixa bonito, pode deixar feio, né? Desarmônico. Exato. Pois é. Carol, vamos compartilhar então aí os teus contatos, suas redes sociais para o pessoal de casa, para caso alguém tenha se interessado, quer conhecer melhor o seu trabalho, como é que eles podem fazer? Então, eu tenho uma rede social lá no Instagram, que é @doutora.carolsantos. Eu sempre posto casos lá, sempre posto antes e depois, sempre explico a diferença de um procedimento para o outro. Então, me sigam. Muito bem, então já até reforçar, viu, aqui para o pessoal de casa. Doutora DRA.carolsantos, Santos com 2 Os, para você chegar lá e acompanhar no Instagram. Muito obrigada, viu, Carol? Espero que a gente se encontre Mara, na próxima vez, pessoalmente. Também. Bom dia, tchau, obrigada Mara, pelos esclarecimentos. Tchau, tchau. Tchau. Pois é, viu, gente? Espero que você tenha gostado aí dessa nossa entrevista com a Carol, que esclareceu aí um bocado de dúvidas sobre a harmonização orofacial, tá? Vamos agora com matéria, gente, porque tá rolando, né? Vai rolar. Acho que a partir de hoje, inclusive, um festival gastronômico digital. E a gente vai ter mais informações agora. E mais uma vez o cenário do coronavírus tem mudado a vida dos empresários, que têm buscado alternativas para poder oferecer, atendendo aquelas determinações, evitando aglomerações. A Abrazel tem se mostrado muito preocupada aqui em Alagoas, principalmente com o mercado, que esse tipo de impacto econômico também tem feito muitos empresários repensarem em alternativas para poder colocar à disposição dos clientes. Vamos conversar com o Tiago Falcão, ele que é presidente da Abrazel, e vai explicar para a gente, Tiago, o primeiro festival gastronômico digital é uma das grandes saídas para esse momento. Tem que se reinventar, né, Tiago? Não tem alternativa. Exatamente. A gente está lançando esse festival que a gente fala Nos Vemos em Casa, justamente com o objetivo de matar a saudade dos nossos clientes, né? De a gente poder voltar essa questão da proximidade. Dentro desse meio que a gente está, que as pessoas terminam fazendo uso somente da parte de aplicativos, de sistemas que são totalmente online e sem esse contato, a gente pretende retomar esse contato com nossos clientes através desse festival Nos Vemos em Casa. Lógico que esse contato que a gente diz é de forma segura, de forma por telefone, por WhatsApp, mas o contato direto com os estabelecimentos. Ô, Tiago, explica como é que vai funcionar na prática o festival. Esse festival a gente está abrindo a todos os associados da Abrazel que estão funcionando no sistema Peg Leve ou no sistema Delivery. Sim. E qualquer um pode aderir a essa questão do festival. A gente está oferecendo descontos de 20% até no máximo 50% de desconto. E todos os pratos vendidos vão ser revertidos R$1 para a compra de materiais ou insumos referente a esse combate ao coronavírus. Então a gente está fazendo esse apelo à sociedade, de tanto da questão da ajuda aos estabelecimentos que Sim. estão precisando, né? A gente teve uma queda brusca em relação aos nossos faturamentos, como na questão da solidariedade também da doação ao combate do coronavírus. Agora, para a questão, inclusive, que tem sido uma alternativa em cidades bem mais evoluídas, como Nova York, São Paulo, para aqueles clientes assíduos que querem comprar os vouchers para, no período posterior, as empresas elas possam dar de volta esse voucher. Como é que funciona? Como é que está sendo elaborado isso para aqui, para Maceió, para Alagoas? A gente está encampando duas dessas promoções, promovidas por grandes cervejarias. Eles atingem principalmente o público ali de bares, que são dos públicos que devem demorar mais num período de recuperação. São pessoas que geralmente não conseguem trabalhar dentro do sistema delivery pela questão do seu cardápio, não tem muito apegado para o momento. Então, esses vouchers são comprados de forma antecipada para quando existir o retorno, o cliente possa fazer uso desses vouchers.
E algumas cervejarias estão dando o dobro do valor ao estabelecimento, né? Ou fora o valor que o cliente está comprando de voucher, ele está dando mais o dobro ou de 50%, com o objetivo realmente de ajudar e fomentar os negócios. Então, a gente tem duas alternativas diferentes. A gente tem a alternativa agora do festival Nos Vemos em Casa, para quem está em funcionamento, com delivery, com o Peg Leve, e uma segunda possibilidade, que são esses vouchers promovidos por grandes empresas, com o objetivo da antecipação da compra do futuro consumo desses clientes, né, com ajuda a esses bares e restaurantes que hoje são 60% dos empregos gerados aqui dentro do município na cadeia de turismo. Em relação ao festival, vai de 15 a 30, é isso? É de 15 a 30, vai ter o site, né, um site próprio para o festival. O site é nosvemosemcasa.com.br e as pessoas vão poder acessar e ver qual é o desconto, qual é o prato que está sendo oferecido, o telefone, forma de contato com cada estabelecimento. Como é que tem sido hoje essa realidade? Acredito que para a maioria dos empresários um grande desafio dia após dia, né, Tiago? Mas esse cenário aqui em Alagoas, como é que a Abrazel tem recebido e principalmente no contato com os empresários? Como é que está sendo? A gente está tentando passar o máximo de tranquilidade aos empresários, apesar do contexto, porque a gente acredita que com tranquilidade a gente vai conseguir tomar as melhores soluções dentro do cenário que realmente é extremamente preocupante. Então a gente vem criando plantões jurídicos, contábeis, fazendo uma compilação de todas as informações de empréstimo, de o que é que está acontecendo, de que forma a gente pode trazer essa ajuda com consultoria para eles, para que eles possam tomar as melhores soluções dentro do cenário. E como ele pode ser beneficiado em relação à suspensão do trabalho, redução do trabalho. Então a gente vem fazendo um apanhado aí de informações, trazendo boas mentes aqui para especialistas dentro das áreas, para que a gente possa trabalhar junto com eles. A próxima ação nossa é a criação de uma Câmara de Conciliação, validada juridicamente, com o objetivo que, a partir de agora, a gente possa trabalhar o processo de negociação com os aluguéis, com fornecedores que estão em dívidas. Então, a gente vem trazendo todas as possibilidades para esses associados, para que eles tenham as melhores soluções durante esse período. Pois é, esse é o Tiago Falcão, ele que representa a Abrazel, falando de várias ações que a Abrazel tem desenvolvido para poder dar apoio às pessoas que fazem parte dessa lista, né, da Abrazel, né, os empresários, e a começar com o Festival Gastronômico Digital, né, Nos Vemos em Casa, que é o primeiro festival gastronômico do estado, né, nesse aspecto, né, no aspecto digital, que é uma excelente alternativa para os empresários nesse momento, quando se fala de impactos econômicos e também, né, da possibilidade para os consumidores, aqueles mais assíduos, no caso de bebidas, podem comprar também de uma forma antecipada através de voucher e para uma devolução no futuro. É preciso entender que nesse momento o trabalho social também ele precisa vir à tona para que os empresários continuem mantendo seus quadros de funcionários, para que o serviço continue sendo oferecido com a mesma qualidade e através dessas alternativas o ser humano vai precisar se reinventar para não perder aquele sabor maravilhoso que sempre teve, aquela bebida gostosa que sempre tomou ao lado de amigos, só que pelo menos de momento, de uma maneira um pouco diferente. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Que iniciativa bacana, né, gente? Nós só vamos conseguir passar por esse momento tão difícil se a gente enfrentar ele juntos. Nossa solução, ela tem que ser conjunta. Então, se você pode, prestigie esses donos de bares e restaurantes daqui de Alagoas, participando do festival através, né, lá do site Nos Vemos em Casa. Vai lá no site, vê quais são os estabelecimentos que estão participando, busca aquele que você mais gosta, visa aí ajudar o pessoal de casa. E também, se você puder, adquira o seu voucher, né, em alguma instituição, em algum estabelecimento que esteja já fazendo essa questão do voucher, para depois, quando esse período tão difícil passar, você poder utilizar. É isso, vamos juntos que a gente consegue. E muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui juntinho com a gente nesta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo, tchau, tchau, até mais. Se cuidem, fiquem em casa se puder.